Eu quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, e domingo do Senhor, e o dia que nós celebramos a Páscoa. Esse ano, a nossa Páscoa, em virtude de tudo que nós estamos passando, vai nos privar de algumas coisas que habitualmente nós fazemos, que é reunirmos em família, fazer um almoço todos juntos. Mas isso não impede que a gente tenha momentos e tempo de oração nas nossas casas, oração pelos nossos filhos, oração pelos nossos netos, pelos genros, noras, todos aqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar, e que nós possamos orar também pela nossa família da fé, que também se ressente de não poder estar reunidos fisicamente para a celebração da Páscoa. E nós louvamos a Deus, então, pela oportunidade que temos de celebrar a Páscoa de uma maneira muito especial, porque nós celebramos a Páscoa onde nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Ressurreição essa que, se não tivesse acontecido, escreve o apóstolo Paulo, vã seria a nossa pregação, vã seria a nossa fé. A Páscoa era uma celebração judaica. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 20. E permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos passear um pouco, olhando alguns textos que estão pertinentes a essa celebração que os judeus faziam anualmente. Celebração essa que Jesus participou, veremos ao longo da lição, e onde ele instituiu a ceia do Senhor, a Eucaristia. Leiamos então. O texto bíblico nos fala assim. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a feiçura. Nada deixareis dele até pela manhã, e o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas.
pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 no mesmo mês. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Essa é a palavra do Senhor a respeito da instituição da Páscoa para os judeus. A Páscoa é a festa máxima da cristandade. Sua celebração é fundamental, pois em torno da ressurreição gira a fé cristã. Contudo, nem sempre nos damos conta de que ela sintetiza e ensina um longo discurso sobre a esperança. E esperança que nós estamos tanto precisando nesses tempos de pandemia. Geralmente nos deixamos envolver pelo caráter festivo e não temos consciência dos elementos profundos inseridos nela. São elementos que nos convidam a seguir Jesus, dando continuidade ao seu ministério. A Páscoa em hebraico significa passagem, ou saltar para. É a festa do povo judeu que celebra a passagem da escravidão do Egito para a liberdade proposta por Deus a caminho da terra prometida, Canaã. Com a morte e ressurreição de Jesus ocorrida durante uma festa de Páscoa, a celebração toma um novo significado, apontando vitória da vida sobre a morte, possibilitando a passagem da morte do pecado para a vida de liberdade e abundância em Cristo Jesus. Vejamos os detalhes dessa celebração tão importante para o povo de Deus. Para o povo hebreu, a Páscoa era um memorial de libertação. Nós vimos isso no texto que nós lemos lá em Êxodo 12, mas eu gostaria de chamar a atenção para 2 versículos. O versículo 14, onde Deus diz assim: esse dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, era uma celebração que deveria acontecer sempre. Até hoje os judeus ainda celebram a Páscoa judaica, tal como Deus mandou fazer. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Bem, a celebração da Páscoa judaica, ela começa, reúne-se a família e uma criança pergunta o que significa isso. E aí o ancião que está à frente da celebração narra então essa passagem da instituição da Páscoa e conta a história da saída do povo de Deus do Egito. No contexto imediato, o ritual foi celebrado na noite da 10ª praga. Qual foi a 10ª praga? A morte dos primogênitos. E na véspera da saída do Egito. A libertação da escravidão egípcia aconteceu após um intenso combate entre Javé, através de seu representante, que era Moisés, e os deuses do Egito e Faraó, filho de tais deuses. O Faraó se considerava ou tinha o título de filho dos deuses. Na perspectiva narrativa do texto, é a dureza do coração de Faraó que dá início às pragas do Egito. Deus só mandou as pragas por causa da dureza do coração de Faraó. Nós conhecemos, né, as 10 pragas, as 9 pragas e a 10ª praga, que foi a pior delas, né, que foi a morte dos primogênitos. Após a 9ª praga, mais uma foi anunciada,
Nós vemos isso lá no texto que eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta. Falta um pouquinho lá no capítulo 11, desculpe, e a gente vai encontrar, né, que Deus disse isso, né? Lá no versículo 4, Moisés disse assim, diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. E todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Amó, e todo o primogênito dos animais. Essa última era diferente das anteriores, porque atingiu diretamente a vida humana. Era o fim. Né? Deus já tinha tentado de todas as maneiras fazer com que o coração do faraó se amolecesse para que pudesse libertar o povo, mas não teve jeito. Ele teve que mandar essa última praga. Né? Atingiu diretamente a vida humana e por isso é considerada a maior e, se nós olharmos bem, a pior de todas as pragas. A 10ª e definitiva praga foi a morte dos primogênitos. Lembra-se quando, no começo, né, o faraó, se nós olharmos lá no capítulo 1 de Êxodo, nós vamos ver que o faraó mandava as parteiras que faziam parte das mulheres hebreias que matassem os meninos. Diz lá o texto, o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo, quando servidos de parteiras às hebreias, examinar, se for filho, matai-o. Então o faraó mandou que as parteiras matassem todos os meninos, né? Por isso Moisés foi escondido no cesto e colocado no rio, porque não mataram o menino, né? O menino ficou escondido. Nós conhecemos a história, né? Então o faraó ordenou a morte dos meninos hebreus e viu os primogênitos egípcios morrerem depois, né? Os filhos do Egito morreram e os dos hebreus foram consagrados, né? Deus manda, mais para frente um pouquinho no texto, nós vamos encontrar Deus mandando consagrar a ele, né, todo o primogênito, né? Todo o primogênito. Consagra-me todo o primogênito, todo aquele que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, eles são meus. Então os primogênitos pertenciam ao Senhor. O clamor dos egípcios opressores foi maior que o clamor dos hebreus oprimidos. A recusa de Faraó teve um preço altíssimo. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo depois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, como de fato aconteceu, o teu filho primogênito. Nesse contexto acontecem os rituais da Páscoa e da consagração dos primogênitos hebreus. Foi o que nós lemos há pouco, né? O calendário judaico iniciava-se com a Páscoa. Nós vimos isso na semana passada, né? Era uma festa alegre que convocava toda a congregação a participar. Cada família imolava um cordeiro. O cordeiro era a refeição principal da Páscoa. E havia várias exigências para a sua preparação. Cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano, assado no fogo, comido por completo, sem quebrar os ossos. Precisava ser assado porque se acreditava que o fogo, purificava. O sangue deveria ser aspergido nas portas das casas, era um sinal. Essa aspersão do sangue na porta das casas nos remete a Jesus. Foi o sangue colocado nos umbrais da porta das casas que salvou os filhos primogênitos dos hebreus. Porque o anjo do Senhor, quando passou, o anjo da morte, ele pulou as casas onde estava o sangue. Então, o sangue foi aquele que trouxe a salvação. E o sangue do Cordeiro, né, imaculado, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, é aquele que nos traz a salvação.
Então, há uma ligação muito íntima entre essa figura do sangue passado nos umbrais da porta e do sangue de Jesus, do Cordeiro Imaculado de Deus. Né? João, quando vê Jesus, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Juntamente com o cordeiro se comiam pães asmos e ervas amargas. Né? Quem já teve a oportunidade, eu gosto, eu acho muito bom, né, de amassar alguma folha de boldo, né? E quando está com o estômago ruim, tomar aquela água, que é amargo, né? Então a figura, além do simbolismo que tem, né, a erva amarga significa o tempo de amargura que o povo judeu passou no Egito, ela também era, como eles iam comer apressadamente, né? A gente vê na narrativa do texto, né, que eles deveriam comer apressadamente, a erva amarga também servia para ajudar na digestão. Se, porém, a família fosse pequena e não pudesse comer todo o cordeiro, deveria convidar os vizinhos. Nós lemos isso no texto mais próximos. Era proibida a participação de incircuncisos. Portanto, se a pessoa estrangeira quisesse participar, deveria circuncidar-se primeiro. A pessoa escrava comprada pela família sendo circuncidada podia participar, mas era preciso que a pessoa fosse circuncidada. Era, sobretudo, uma celebração familiar, onde cabia a participação de homens, mulheres, crianças e pessoas idosas indistintamente. A celebração da libertação nacional é a celebração das famílias, pois se pensa que Yahvé libertou cada família, o que não deixa de ser verdadeiro. Quando o sangue era colocado no umbral, aquela família era protegida. Então Deus quer salvar as nossas famílias. E essa forma de celebração das famílias é a forma que nós, cristãos, também encontramos para celebrar a Páscoa. Nos reunimos em família. Sempre nos reunimos em família para a celebração. Por ser familiar, fortalecia os laços de amor e respeito, aprofundando a história e a tradição religiosa. Convidar vizinhos não um sentido comunitário, um sentido social, um sentido solidário. O pai contava a história da Páscoa, até hoje é assim, e o seu significado a partir da libertação do Egito. Para comer a Páscoa, as pessoas precisavam estar com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Por quê? Porque logo após a Páscoa, eles saíram em viagem. Então, eles tinham que estar prontos, né, para sair. Por isso, a orientação era de comer aos pés. Não havia tempo, né, para ficar ali. Não, eu tinha que sair rapidamente. A ação libertadora de Yahvé se tornou um credo para o povo que saiu do Egito. É a Páscoa do Senhor, diz o texto que nós lemos, né? É a Páscoa do Senhor. Por isso, a libertação foi compreendida como uma ação de Yahvé. No entanto, a Páscoa não foi sempre celebrada da mesma forma. Alguns elementos foram incorporados com o tempo, especialmente após a saída do Egito. A Páscoa passou a ser celebrada no Templo de Jerusalém, né? Muda-se para o Templo de Jerusalém. E isso modificou muito a festa, né? Nós vamos falar disso um pouco mais para frente, ver que Jesus foi a Jerusalém para a celebração da Páscoa. Outros alimentos foram colocados à mesa. Ervas amargas representavam o amargor da vida do povo durante a escravidão no Egito. O pão asmo lembrava a pressa de fugir em viagem. Era um pão sem fermento, né? Era um pão sem fermento. As uvas e trigo, o sinal de prosperidade. Leite e mel, lembrando, né, as promessas de Deus, que eles iriam para uma terra. A promessa era que eles iriam para uma terra onde emana leite e mel. Uma terra boa. Frutas, doces, representando a ação de Deus em favor dos oprimidos. Água com sal, representando o suor do povo na execução do trabalho forçado. Ovo cozido, símbolo de resistência frente às forças opressoras. E os 4 cálices divinos, representando os anos de escravidão.
Hoje eu ouvi o pastor Edson Sardinha falando a respeito da celebração da ceia, né? E ele fala isso, né? Que eram os 4 cálices. Os 4 cálices. Que no último cálice é que Jesus institui a ceia do Senhor. Aos poucos a festa foi ganhando uma estrutura fixa. Costumava-se cantar os salmos 113 a 118, chamados de Aliel, ou louvor, e também recitava em forma de antífona o grande Aliel, o Salmo 136. Né? O Salmo 133, né, bem dizer ao Senhor, porque a sua misericórdia dura, é um salmo responsivo, em que a cada emanação o povo repetia, porque a sua misericórdia não dura para sempre. Né? Porém, a mudança mais significativa foi o caráter expiatório que a festa tomou, aproximando-se de outras festas de caráter remissivo, como o dia da expiação, na época de Jesus, Páscoa e Pães Asmos, formavam uma única festa. São 5 festas, as festas judaicas. Estão lá no livro de Levítico. Não é o objeto da nossa conversa de hoje. Hoje nós estamos pensando e falando um pouco a respeito da Páscoa do Senhor. Para cristãos e cristãs, a Páscoa adquire um significado especial. Os eventos fundamentais para a fé cristã ressignificam a celebração judaica, radicalizando e potencializando o seu sentido. Observemos como a instituição da ceia, a morte e ressurreição de Jesus aconteceram no contexto da Páscoa. Né? Na refeição pascal foi que Jesus instituiu a ceia, né? Ou o sacramento da Eucaristia. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo de número 26. Mateus, capítulo 26. Capítulo 26. A partir do verso 17. Diz o texto assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, está vendo? No primeiro dia da festa dos pães asmos, quer dizer, a celebração da Páscoa, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele respondeu: ide à cidade ter com certo homem, né? O evangelista Marcos, salvo engano, e Mateus, diz que vocês encontrarão um homem carregando um cântaro, né? E dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. O outro evangelista diz que o homem mostrou-lhes um cenáculo, né? Um espaçoso cenáculo, onde eles se reuniram para celebrar a Páscoa. Para quem não sabe, eu imagino que todo mundo saiba, a palavra cenáculo é o andar de cima, né? Então, tanto que no cenáculo que nós temos aqui em espanhol, ele chama el aposento alto, o aposento de cima. Chegada a tarde, vamos ao versículo 20, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Aí Jesus vai falar da traição de Judas, né? Mas vamos lá para o versículo 26, onde Jesus institui a Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu. E deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova, né? Em outro evangelista dizia: eterna aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do céu. Em que o hei de beber novo convosco no reino dos céus, de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Esse mesmo texto vai estar sendo narrado por Marcos e por Lucas. Jesus morreu e foi sepultado às vésperas da Páscoa, né? Jesus morreu
na sexta-feira e foi sepultado, né, às vésperas da Páscoa. Para João, a morte de Jesus aconteceu no mesmo horário do sacrifício da Páscoa, né? João diz que Jesus morreu na hora nona, às 3 horas da tarde. Jesus ressuscitou no domingo da Páscoa. Vamos ainda no Evangelho de Mateus, um pouquinho mais para frente, no capítulo 28, né? Nós vamos encontrar essa narrativa. Leiamos juntos. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscar Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai diante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. E como vos digo, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Narra o outro evangelista. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse salve, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. A igreja interpretou figurativamente alguns elementos da Páscoa, especialmente o cordeiro e o sangue aspergido, como referências a Jesus. A declaração de João Batista, então nós já falamos aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é emblemática e simbólica. Os detalhes acerca da utilização do sangue do Cordeiro Pascual são marcantes. Podemos lembrar a carta aos Hebreus, que interpreta todos os sacrifícios do Antigo Testamento como figura do sacrifício de Jesus. A igreja ainda compreendeu a Páscoa realizada por Jesus como verdadeira libertação. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que quando nós somos batizados, fomos sepultados com Cristo pelo batismo e ressuscitamos com Ele para vivermos em novidade de vida. Então, a igreja entende, né, que a Páscoa é realizada por Jesus como uma verdadeira libertação. Então, essa função libertadora, como escreveu Paulo, né, diz que o Jesus, quando morre na cruz, ele nos resgata das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz. Então, e aí nós vamos encontrar ainda algumas citações, como quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 5, né, no versículo 17, que ele diz que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo escreve ainda que Jesus, quando morre, né, e ressuscita, ele reconcilia o mundo com Deus. Ele nos reconhecia por Deus, né? Então, lembremos por fim as palavras de Paulo: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa. Então, o motivo da nossa celebração é porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aproximemos-se
Aproximando-se a celebração da Páscoa, o apóstolo fez essa belíssima exortação, porque a Páscoa de Jesus tem consequências éticas. O Evangelho, então, é a reconciliação de Deus conosco e de Deus e de a gente com o próximo. Assim, celebrar a Páscoa, além da alegria pela nossa salvação, que ela deve ser o motivo principal da nossa celebração, e libertação do nosso pecado, precisamos nos dispor a levar o perdão e a graça de Cristo, andando em amor pelo Senhor, pelas pessoas e com as pessoas. A Páscoa nos traz um sentido de comunidade, andarmos juntos. O domingo de Páscoa é vivido a partir do anúncio pascal da ressurreição de Cristo, feito por uma mulher, Maria Madalena. Essa é a verdadeira imagem concreta de transformação de alguém que passa da escravidão à libertação, da frustração à realização, da ansiedade à tranquilidade, da morte para a vida. Né? Essa é a nossa certeza ao celebrarmos a Páscoa. É o sentido de ressurreição. As trevas trazidas pela sexta-feira da paixão são dissipadas pela luz da ressurreição. Esperança que passa a todas as pessoas cristãs. Creio na ressurreição do corpo. Nós oramos no credo apostólico. Que nós tenhamos um domingo de Páscoa abençoado, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, principalmente nesses tempos de pandemia. Oremos. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez podermos celebrar a ressurreição de Jesus, celebrarmos a Páscoa. Que não seja mais uma vez, mais uma celebração, mas que essa celebração traga e faça diferença nas nossas vidas. Seja com todos nós, seja com a tua igreja, seja com todos nós que estamos vivendo esse período tão complicado, tão difícil, né? Difícil mesmo de passar, né? Todos nós reclusos nas nossas casas, impedidos de fazer tantas coisas, até de congregar. Mas o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece o nosso coração. Nos abençoe, dê a cada um de nós um domingo abençoado, e que nós possamos, nesse tempo da Páscoa e da ressurreição de Cristo, olharmos firmemente para a cruz de Cristo, que é aquela que nos resgata. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém.